Olá, olá! Bem-vindo à aula que vai te falar sobre a parte da entrevista. Aqui, quem mais importa é você. Então, num primeiro momento, a gente tem que mostrar que a pesquisa é importante, que o projeto é importante, mas a gente quer saber se você vai ser a pessoa certa para executar esse projeto de pesquisa e executar esse projeto de pesquisa nessa instituição. Imagine você que você fosse selecionado já como professor universitária doutora para uma banca de pesquisa, onde você está sendo ali convidado a observar quem são os membros que vão ingressar no programa de pós-graduação. Você com certeza não selecionaria alguém que é arrogante, alguém que você não sabe se está comprometido com seu projeto de mestrado, alguém que você não sabe se vai conseguir executar, se tem as credenciais, se tem os meios e suportes para conseguir executar a sua pesquisa ao longo daquele tempo do mestrado. Então, a sua pessoa, quem você é, o compromisso que você demonstra, a sua vontade de ingressar naquela instituição, os motivos pelos quais você quer fazer o mestrado, vão ser importantes aqui para a sua aprovação. Eles não querem saber só se o seu projeto é bom, mas se você é a pessoa certa para executar esse projeto de pesquisa. E para isso, a gente tem formas de se preparar para você chegar muito seguro à sua entrevista. E aqui, quando a gente fala sobre entrevista, a gente tem dois possíveis cenários. O primeiro clássico da banca de pesquisa, em que você vai fazer uma apresentação perante uma banca e vai receber perguntas para que você possa responder. Essa banca de pesquisa ela pode ser composta pelos professores da linha de pesquisa no qual você se inscreveu ou professores convidados de outros programas. É importante que você conheça quem são as possíveis pessoas que estão ali, ainda que você não sabe exatamente quem vai estar ali, por conta que pode ter substituto naquele dia. As entrevistas, as apresentações, elas costumam ser muito curtas. A gente tem bancas de 10, 15 minutos por candidato, são vários candidatos, então ali a banca ela tem que ser célere também nesse julgamento. Essa entrevista também pode ser feita direto com seu possível orientador. Veja sempre no edital do programa, para uma análise mais estratégica, se você vai trabalhar com essa entrevista perante uma banca ou perante o possível orientador. Se for perante o possível orientador, isso é ótimo, porque você já consegue mostrar, né, que o seu projeto pode ser guiado por ele, e ali, como ele vai trabalhar diretamente com você, ele vai estar ainda mais interessado em te conhecer como pessoa, em conhecer as suas credenciais do ponto de vista não só técnico, mas humano, em saber a sua disponibilidade. Então, aqui a gente tem um papo mais informal, né? Não precisa se preparar para uma apresentação oral complexa, mas é sempre bom ter em mente caso ele te pergunte sobre o que que você vai fazer a sua pesquisa. Esse é o primeiro ponto. E existem algumas perguntas padrões que a gente sempre treina em bancas, em simulados, né, dentro dos nossos mentorados que avançam para a gente com a Operação Projeto Pronto ou com alguma consultoria específica, que são questões relacionadas ao projeto de pesquisa, quando a banca exige projeto de pesquisa, né, apresentação do projeto de pesquisa, que é quase sempre, e questões do ponto de vista do cunho pessoal, né, da sua pessoa enquanto participante do membro da banca. Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês isso, porque é sempre comum que isso aconteça. Então, quais são os tipos mais prováveis de pergunta e como que você pode responder? Primeiro pergunta é sobre motivação e sobre a tua trajetória. Então, eles sempre vão perguntar por que que você escolheu este programa e não outro, por que que você quer desenvolver uma pesquisa aqui. Com relação ao projeto de pesquisa, você tem que estar muito atento para responder essas três principais perguntas, né? A primeira é relativa à justificativa desse projeto, por que que é relevante fazer esse projeto, qual é a contribuição que esse projeto vai dar. Perguntas relativas à pergunta de pesquisa, à delimitação dela, a objetivos gerais específicos que podem estar muito amplos e você pode ser questionado nesse sentido, e principalmente com relação à metodologia e à viabilidade. Eles querem saber, né, como que você vai conduzir essa pesquisa em apenas 2 anos, no caso do mestrado, 4 ou 5 no caso do doutorado. Quais são as técnicas e metodologia que você vai utilizar para entender não só se você sabe o que você colocou no projeto, né, se o projeto é realmente seu, mas se você é capaz de conduzir essa metodologia. Então lá você botou entrevista com 20 pessoas e você nunca fez uma entrevista na vida. É difícil mostrar a viabilidade disso.
se você não tiver uma certa experiência com isso. Por isso que na hora que a gente está montando o projeto, a gente também pensa que você vai precisar defender isso. Ele não tem que ser só executável, mas ele tem que ser bem executável por você. É importante já ter na ponta da língua também, dizendo como é que a sua pesquisa dialoga com a linha de pesquisa do programa, como é que sua pesquisa dialoga com possíveis orientadores, caso não seja o orientador que está fazendo a entrevista, se for orientador, sem dizer, né, como é que se correlaciona com os outros orientandos dele. Mostrar que leu a linha, que entende, conhece o professor, conhece os pesquisadores, conhece aquela banca. E, por acaso, se tem algum ponto específico do teu projeto que a gente fica em dúvida, por exemplo, você está querendo pesquisar Robert Alexi e a teoria dele a fundo, mas você não fala alemão, seu inglês é difícil, como é que você vai demonstrar e superar isso, né? Se você já tem domínio da língua que está exigida, como que você vai fazer para mostrar a sua viabilidade naquela pesquisa, ou se você vai modificar isso ao longo do tempo. Também ter um pouco de noção dos debates recentes que acompanharem. Então, às vezes, você botou o projeto há 4 meses atrás, quando abriu a inscrição, mas saíram notícias de um projeto de lei ou de alguma modificação, alguma descoberta científica que impactou a sua área. É importante você mostrar essa atualização, né? Trazer essa atualidade. Então, assim, é muito importante você treinar essas possíveis respostas, nem que você não tenha outra pessoa para com quem treinar. Treine essas possíveis respostas dessas perguntas de pesquisa, grave-se a si mesmo, veja como é que é a gravação, veja se vai ser virtual ou se vai ser presencial para você conseguir fazer esse treino da melhor forma possível, tá? Questão de postura, tranquilidade, respiração, se já tiver passado a sua vez, né, você pode estar na sala para ver como é que os outros candidatos se apresentaram, se portaram e aprender com isso também, se fizer bem para você. Pensar numa roupa mais sóbria, mais tranquila, tá? Não levar muitos documentos, muitas coisas, não beber muita água, você pode ficar com vontade de fazer xixi na hora e não conseguir. Então, levar um item de segurança, às vezes uma caneta, um chaveiro, alguma coisa que você possa segurar ali naquele momento, que você ficar nervoso, para não demonstrar esse ato de nervoso, até mesmo fazer poses de poder no banheiro, né, antes de entrar, então fazer assim, colocar a mão na cintura e ficar respirando, mentalizando, né, ajuda também a você se preparar mentalmente para ingressar nesse momento. Sempre ser muito respeitoso, né, agradecer os membros da banca, fazer referência a esses membros para que você consiga se portar da melhor forma possível, tá? Sempre que transformar a sua insegurança em curiosidade, então se você tem essa insegurança, não sabe como responder, você pode dizer, olha, pretendo explorar isso melhor com a orientação de vocês, mas já pensar nessas possíveis respostas que você possa dar em 1, 2 minutos no máximo. Lembrando, a entrevista é rápida, você não tem muito tempo de explicar, você não está dando uma aula, ele só quer saber quem você é e se você é capaz de executar aquele projeto. E se o projeto estiver bem feito, isso é meio caminho andado, porque isso já facilita, a gente já pensou sobre isso no momento que a gente estava executando. E aí você termina a entrevista, assim, com muita tranquilidade, sabendo que ela não é um interrogatório, ela é uma conversa entre futuros colegas de pesquisa, entre seus professores e você, sabendo se você vai fazer parte daquela instituição naquele momento. Então, assim, se você já chegou aqui, eu acho que você já está bem mais preparado e agora é a hora de você realmente entender quais são os critérios do seu edital específico, montar um plano de estratégia e levar em consideração no momento que você está se preparando para a banca. Lembrando que a banca costuma ser a fase final, então você já passou por outras fases, você já venceu muitas etapas. Aqui é só o momento de você mostrar tudo que você trabalhou e tudo que você desenvolveu, mostrando à banca que o seu projeto de pesquisa ele não só é viável de ser feito, mas que ele é necessário e que você é a pessoa certa para executá-lo logo nessa seleção. E se você quiser minha ajuda, a ajuda da Dama Acadêmica para construir esse caminho com você, eu te convido a conhecer mais no link aqui embaixo. Beijos e até a próxima. Criamos uma comunidade para mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abrir mão de suas vidas pessoais. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Preparamos você para o desafio da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?